A verdade por trás do cansaço constante. Pode ser vampirismo espiritual. Seja bem-vindo ao canal Espiritualidade e Hipnose. Em filmes sobre vampiros, somos frequentemente transportados para um mundo sombrio, onde seres da noite, com presas afiadas e sedentas de sangue, se alimentam da vitalidade humana. Essas criaturas míticas e terríveis acabam com a vida de suas vítimas, deixando-as impotentes e exaustas. No entanto, o vampirismo espiritual é um fenômeno ainda mais fascinante que pode ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite no mundo espiritual. Os vampiros dos filmes são físicos, mas os vampiros espirituais agem no plano energético, coletando energia vital e emocional de suas vítimas por meio de conexões poderosas e invisíveis. Vamos discutir isso mais tarde. O vampirismo espiritual é um fenômeno intrigante que o espiritualismo compreende e enfrenta. Em termos espirituais, o vampirismo é um fenômeno que ocorre por meio do poder dos espíritos desencarnados sobre os seres encarnados, absorvendo suas energias vitais. Isso ocorre devido às afinidades vibracionais entre o obsessor e a vítima, baseadas em sentimentos negativos como ódio, inveja ou retaliação. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, abordou o assunto de forma discreta em seus escritos, principalmente no Livro dos Médiuns, onde descreve como espíritos inferiores podem ter um impacto negativo nos encarnados. Esses espíritos utilizam a energia para satisfazer seus vícios e desejos materiais dos seres vivos. De forma geral, os vampiros espirituais são espíritos que, durante sua existência terrena, se deixaram levar por seus impulsos passionais e, após a morte, não conseguiram eliminar essas tendências. Eles se conectam às suas vítimas por meio de laços magnéticos, drenando sua energia para atender às suas demandas. A vítima do vampirismo espiritual pode experimentar uma variedade de problemas físicos e emocionais, como cansaço extremo, doenças inexplicáveis, depressão e ansiedade. Esse é um dos modos de obsessão espiritual, no qual o obsessor exerce uma influência perniciosa e contínua sobre o obsidiado. Nos centros espíritas, o vampirismo espiritual é tratado por meio de sessões de desobsessão, nas quais médiuns espíritas trabalham para esclarecer e guiar os espíritos obsessores para o caminho da luz. A prática do evangelho no lar e a prece são essenciais nesse processo. Elevando as vibrações do obsidiado e atraindo a ajuda de bons espíritos, a prece torna-se uma ferramenta poderosa contra o vampirismo espiritual. A reforma íntima também é fundamental para cortar os laços que ligam a vítima ao obsessor, pois sentimentos negativos facilitam essas influências. De acordo com a doutrina espírita, somos responsáveis pelas energias que emanamos e atraímos. Assim, para evitar o vampirismo espiritual, é fundamental cultivar pensamentos e sentimentos elevados, evitando o ódio, a inveja e o rancor, que sustentam esses laços perigosos. Espíritos iluminados como Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Fritz são frequentemente chamados durante sessões de desobsessão para ajudar na eliminação desses efeitos espirituais. Eles conduzem os espíritos obsessores ao atendimento e esclarecimento. O vampirismo espiritual não é um castigo. É, antes, o resultado das ações e decisões que tomamos, tanto na vida material quanto na emocional. Aprender isso nos ajuda a assumir responsabilidades pessoais, evoluir e a desejar melhorar continuamente nossas perspectivas e pensamentos. Diversos relatos e estudos sobre casos de vampirismo foram documentados na literatura espírita. É no plano espiritual que percebemos os efeitos devastadores que essas ações podem ter sobre a vida dos indivíduos. Livros de André Luiz, como Nosso Lar e Libertação, explicam essas circunstâncias e suas soluções, detalhando motivos para o vampirismo espiritual e os vícios. O espírito desencarnado procura aqueles com quem tem afinidade e, assim, pode sugar as energias de seus vícios atuais. Por exemplo, uma pessoa que abusa de drogas também atrai o vício do espírito obsessor,
que rouba sua energia para satisfazer suas demandas. Assim, começa o vampirismo. Esse espírito estabelece uma conexão com aqueles que são representados por ódio e repulsa, roubando a energia da vítima para controlá-la. O vampirismo pode ocorrer entre pessoas próximas e familiares. Muitas vezes, espíritos que já deixaram o corpo físico se conectam e podem começar a vampirizar seus entes queridos encarnados, mesmo que não tenham o objetivo de cometer um crime. Os sintomas do vampirismo espiritual incluem cansaço. Quando estamos sob o controle de um vampiro, podemos sentir-nos desmotivados para realizar as atividades do dia a dia, mesmo as mais simples. Isso se deve à capacidade do obsessor de interferir em nossas energias e no nosso equilíbrio psicológico. Os vampiros agem influenciando suavemente ou pressionando repetidamente a vítima para que atenda às suas necessidades. O vampirismo também transmite estilos de pensamento entre a vítima e o parasita. Quando alguém tem pensamentos negativos, ideias fixas recorrentes ou comportamentos obsessivos, deve-se observar. O vampirismo é uma forma de opressão em que o obsessor pode se conectar mentalmente à mentalidade do ser encarnado. A literatura espírita explica que o espírito obsessor pode se afastar por conta própria quando não consegue usar a energia da pessoa escolhida. No entanto, quando se trata de processos mais complexos, os médiuns desempenham o papel de ponte entre os planos espiritual e material, permitindo a comunicação e compreensão entre os espíritos obsessores e os trabalhadores espirituais dispostos a ajudá-los. O conhecimento espiritual nos dá recursos úteis para reconhecer e combater o vampirismo espiritual. O estudo das obras dos espíritos superiores e de Allan Kardec nos permite entender melhor esses efeitos e tomar medidas preventivas. A doutrina espírita ensina que temos o livre-arbítrio para escolher o caminho da luz. Nossas decisões diárias, inspiradas no amor e na caridade, moldam o tipo de energia que atraímos para a nossa vida. Para vencer o vampirismo espiritual, é essencial o apoio da família e dos amigos. Uma atmosfera harmoniosa, cheia de amor e sensibilidade, dificulta a ação dos espíritos obsessores e ajuda a vítima a resistir a essas influências. Para evitar o vampirismo, devemos estar sempre atentos ao que pensamos e fazemos. Com a mente e o coração voltados para o bem e o amor ao próximo, podemos construir uma proteção natural contra esses efeitos adversos. O vampirismo espiritual, embora seja um desafio, nos oferece a chance de nos desenvolvermos espiritualmente e progredirmos. Podemos superar essa influência usando o bem, a reforma íntima e o auxílio espiritual, alcançando a paz e a harmonia em nossa vida terrena. Assim como os vampiros dos filmes são derrotados pelo sol ou por uma estaca de madeira, o vampirismo espiritual pode ser vencido com a luz do conhecimento, amor e bondade. Praticando o bem continuamente, orando e nos fortalecendo interiormente, podemos resistir a essas ameaças. Quando nos elevamos espiritualmente, mudamos nossa vibração e criamos uma barreira de proteção que impede a ação dos vampiros espirituais. É essencial desenvolver pensamentos elevados, emoções nobres e atitudes positivas, pois são essas virtudes que nos protegem do vampirismo emocional. Finalmente, o conhecimento espiritual nos dá os meios e a compreensão necessários para enfrentar e superar esses obstáculos, permitindo-nos viver em harmonia e crescimento espiritual. Muito obrigado a todos os inscritos por fazerem parte dessa jornada espiritual. Vocês são a razão pela qual continuamos criando conteúdo para o canal Espiritualidade e Hipnose. Aguinaldo Araújo.